Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E antes de eu começar a falar com os meus convidados especiais, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho e também, se você tiver alguma dúvida, pergunta sobre o tema que a gente vai falar hoje, anota que tanto eu quanto os meus convidados vão responder, porque a gente vai falar de um tema que é do meu interesse, eu tenho certeza que é do seu também, que a gente vai falar sobre M&A, sobre fusões e aquisições de empresas, com dois especialistas da Valore Brasil. Bom dia, Jaziel, Bom dia. Renato, sejam muito bem-vindos. Obrigada por vocês terem aceito aqui o convite para a gente fazer essa troca. Já fui no programa de vocês, agora vocês estão aqui. Uma honra de novo, uma honra dobrada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cláudia. É um prazer imenso estar aqui. A gente gosta muito de você, né? Tanto é que foi o convite para você participar do nosso podcast. Estamos aqui à sua disposição. Pode sabatinar. Ai, que bom. Tem muitas perguntas aqui. É isso aí. Foi uma conversa muito bacana. Eu tenho certeza que a gente vai trazer pautas importantes aqui também. Assunto não falta, né? E a gente falando de negócios, falando de empresas. Mas quero que vocês falem sobre a Valore. Como é que vocês chegaram até aqui, né? Qual é a jornada de vocês até onde vocês estão hoje, né? E depois a gente vai falar do business aí. Eu quero que vocês pontuem algumas coisas sobre fusões e aquisições. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Eu vou passar a bola para o Jaziel. Tá bom, Olha, Jaziel. Nós começamos em 2009. 2009 foi um ano bastante interessante, porque foi um ano muito pujante, né? Tinha muitas coisas acontecendo, nós já éramos do mercado, e eu e mais um sócio, o Urivaldo, nos conhecemos numa pós, num MBA, inclusive o professor Alexandre Assaf Neto, lá a gente teve o prazer de conhecê-lo, a gente tem um super relacionamento, inclusive já mando um abraço para ele é espetacular, e lá surgiu a ideia, né? Foi ali uma sementinha, né? Como tudo, você fala muito de empreendedorismo, né? Então ali surgiu. Pô, sair é muito difícil. Empreender, eu falo difícil a palavra pequena, que é muito gostoso, que é muito maior. Mas deixar um emprego, um bom emprego, benefício, estabilidade. Férias, eu tinha já um filho, minha esposa estava grávida da minha segunda filha. Falei assim, caramba, né? Um negócio. Mas assim, foi muito bom, graças a Deus, foi legal. Começamos ali galgando, né? Espaço por espaço, e hoje estamos aí com dezenas de deals, temos mais de 1000 projetos, temos projetos Espanha, Estados Unidos, França, atendemos Brasil todo. Então assim, foi uma caminhada que teve suas dificuldades como toda, e ainda tem e terá, mas valeu muito a pena, né? Então é muito bom, muito 15 bom. anos, 15 né? anos. 15 anos. E você entrou quando? Eu conheci o Jaziel em 2015, eu fazia parte do clube de mercado financeiro da faculdade, e a gente chamou o Jaziel, a Valore sempre foi muito ativa, né? Até hoje, né? Em participar de universidades. Legal, que Os bacana. sócios são professores de MBA, e na época o Jaziel foi fazer uma palestra sobre avaliação de empresas e M&A para o clube de mercado financeiro da USP, e aí eu já mapeei e falei, pô, bacana, eu acho que é uma área que me chamava atenção. Em 2017 eu procurei ele. Perguntei se tinha alguma posição, né, como que tava, e comecei lá com ele, já completando aí mais de 7 anos. Que bacana. Agora, eu quero que vocês, tem muita gente que não sabe o que é M&A, como que funciona um processo de fusão e aquisição. Renato, o que é um M&A? O M&A, né, essa sigla em inglês ali, que significa fusões e aquisições, ela pode vir em diferentes estágios da vida de uma empresa e também para diferentes finalidades. Mas, no geral, ela, como o próprio nome diz, ela está ligada ou à junção de duas companhias ou também à compra de uma companhia por uma outra companhia, por um fundo de investimento, por um family office, e aí atendendo diversas finalidades, né? Que depois a gente pode trazer um pouquinho melhor. Definição de M&A quando as pessoas procuram. Quero entender o que vocês fazem. É assim, ó, vem desde o mais sofisticado, né, do Merger and Acquisition, e desde o quero vender mesmo, simples assim, né? O Brasil tem muitas empresas, nós atendemos o middle, né? E
Nossa, Cláudia, tem empresas de tantos lugares do Brasil. Você está falando do middle market, que é gigantesco, que é gigantesco, né? é gigantesco. Quantas empresas que faturam quase meio bi, e ainda assim a sigla, né, o fusões e aquisições em si é uma coisa até um pouco distante. Então, e a gente tenta sempre simplificar, é uma filosofia nossa também, né, sair um pouco da sopinha de letras e ali do jargão, e assim, fazer uma boa venda de participação societária. É isso, no caso do sell side, né, no caso que a gente chama o lado do vendedor, que é o nosso principal volume de cliente, nosso principal foco, é esse lado do vendedor, é representá-lo. O processo é um processo muito complexo, por uma empresa só acontece uma vez, né, o sócio só sai uma vez de uma empresa, não sai duas. Então, é um processo único, complexo, de alto risco, então que temos uma responsabilidade muito grande apoiando esse empresário, esses acionistas nesse processo todo. Interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, e eu até tinha uma curiosidade de saber o seguinte: quando a gente está fazendo um processo de M&A, é uma opção de saída para muitos negócios, e a gente sabe que startup, o processo de saída até é um pouco mais rápido, né? Porque às vezes já vem quase pronto, né? E aí vai para os especialistas para realmente ajudar a estruturar e vender. Mas fora startups, a gente está falando de um mundo de empresas, de vários segmentos, de vários momentos. E aí eu cheguei até a perguntar para vocês o seguinte: dentro do portfólio de vocês, né, quem está ali há mais tempo? Aí vocês até comentaram que tem alguns clientes ali que estão com vocês há 7, 9 anos, né? Quer dizer, mas não é para o processo de M&A. Foi para um processo anterior de apoio, preparação, né? E também depois o M&A. Explica um pouco, Renato. Essa parte que você comentou sobre startups, né? O que acontece? Às vezes, uma das finalidades do M&A é levantar um capital ali para um crescimento agressivo, colocar em execução um plano que essa empresa já tem mapeada. Então, acaba sendo um negócio mais rápido e pontual. Ela enxerga aquela janela de mercado, aquela oportunidade de crescimento, e ela precisa levantar esse capital para ontem, para já colocar em prática. Agora, existem outros casos no middle market que a gente atende, que são em muitas vezes empresas familiares, a pessoa não tem sucessão na companhia, e ela fala, olha, eu não tenho sucessão, eu entendo que eu tenho um negócio saudável, com muitos anos de história, uma marca relevante, e eu quero ou profissionalizar ou vender. E aí é esse caso, Cláudia, onde a gente atua também quase que na preparação para que a empresa esteja madura a ponto de ser atrativa no mercado e também gerar um valor razoável para o acionista. Então, o acionista procura a gente tem um trabalho ali de alguns anos, né? Preparando a empresa, acompanhando essa empresa em várias searas ali, desde governança até posicionamento de mercado, acordo de acionistas, que muitos esquecem, né? Dessa importância aí de estar tudo bem organizado, né? Exato. Para que ela chegue no momento 2 ali, de repente, vários anos depois, como temos diversos cases, com uma atratividade bacana no mercado, e aí o sócio consiga realizar a sua vontade de fazer a venda e se aposentar, enfim, se dedicar a algum outro projeto pessoal de interesse. Como, assim, tudo evolui, né? É clichê, né, falar, mas tudo evolui. O próprio M&A evoluiu no seguinte sentido: antes, talvez vender era aquele momento. Eu quero vender, objetivamente era spot, a venda. Agora o M&A, ele já faz parte do cotidiano da maioria das empresas e dos empresários. Então, sempre que nos perguntam qual que é o melhor momento, agora, começa agora. Mesmo que você programe uma venda daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos, quando a gente olha para a empresa pelo aspecto de uma venda, a gente consegue fazer um verdadeiro diagnóstico. Veja, é interessante isso, Cláudia. A venda nada mais é do que a troca de resultados. Eu troco os resultados como uma empresa que eu tenho. Quando alguém compra, ela quer comprar aqueles resultados. Então, quando eu olho a empresa pela perspectiva da venda, eu estou melhorando os resultados. Se eu não vender, eu estou gerando riqueza para os acionistas. Então, se eu vender, eu realizo. Então, quando a gente começa, a gente consegue detectar pontos que estão comendo ali o resultado, a gente chama de destruindo valor, a gente consegue reverter e fazer isso gerar valor. No momento 2, você escolhe. Se foi bom, continua, reinvestimento, distribuição para os acionistas. Se você quer realizar e fazer o exit, pronto, é a saída e a venda. Por isso que todo momento é o momento ideal. Se não for agora, vai ser planejado
e vai ser no próximo step aí, no próximo ano ou anos, né? Que bacana. E vocês ficam em Ribeirão Preto, é isso? Mas nós atendem em Brasil inteiro. Brasil todo. Nós temos uma sede, né, um QG em Ribeirão. QG. Veja, nós somos filhos, crias da USP, né? Então, a USP ali tem uma FEA São Paulo, FEA Ribeirão. Nós temos escritório, né, aqui em Ribeirão, atuamos aqui em Ribeirão. Mas o nosso QG tá ali em Ribeirão, que funciona muito bem, né? Você perguntar quem quer morar em São Paulo, Ribeirão, todo mundo quer morar em Ribeirão, apesar do calor de Ribeirão, etc. Mas qualidade de vida... Eu também, eu gosto muito de Ribeirão, eu sou dessas, viu? Pronto. É perfeito. Não, se a gente pegar, a gente tem mais Campinas, né, Goiânia, Sim. escritórios, mas Ribeirão, nós temos nossa indústria ali, nossa esteira funciona em Ribeirão, exatamente. E hoje vocês atendem uma média de quantos clientes? Qual que é o... Hoje, vocês têm equipe para isso? Ou temos. Hoje nós, assim, flutua um pouco, depende do projeto, mas nós temos 15 pessoas, né, que ficam fixas, fora os indiretos. Nós temos uma média de umas 25, 30 empresas no portfólio, dos mais diversos segmentos. A maioria é tecnologia, né? Tecnologia sempre é um segmento que ele não para, né? A gente vê, se a gente compara a tecnologia com varejo foi o pico, acaba caindo um pouquinho, o agro também é um que acaba tendo um pouco mais de continuidade, mas e nessa tecnologia... região também tem muito agro, né? Goiânia, por isso tem muitos Goiânia, clientes de vocês muito. ali, E assim, né? agro é tudo, né? No sentido tanto do insumo, da produção, do transporte, da tecnologia, né? Mais do que nunca nós temos cases... Transformação digital, que tem acontecido no agro é impressionante, né? E assim, agro assim, é muito espetáculo, porque é o software que faz a gestão da cadeia produtiva, é o drone que faz agora a pulverização, é o drone que mapeia para agricultura de precisão. Nós temos uma assessorada, inclusive tem um podcast no nosso canal que gera VCU a partir de solo produtivo, então gera crédito de carbono a partir de solo produtivo, não estamos falando nem de floresta, nem de improdutivo, através de manejo. Então, assim, o agro também ele é quase infinito. Sempre tem algo acontecendo, e como aqui no Brasil é muito pujante, é um segmento que também não para. Que bacana. Acho que até em complemento, as 25 empresas mais ou menos que a gente atende atualmente, tem um portfólio muito grande aí e diversificado mais de também, 100 projetos que a gente já atendeu em algum momento do tempo. Então, como a gente está sempre em interação com fundos, com empresas que estão se movimentando no setor, a gente consegue de forma ágil ali também entender, olha, um fundo que está buscando uma tese num setor de saúde animal. A gente já atendeu em algum momento uma empresa, fez uma dissolução societária, né, um sócio comprando o outro, de uma empresa de saúde animal. Então a gente retoma o contato rápido e coloca já como mandato para fazer essa ponte. Então, assim, o portfólio de atendimento da Valor é bastante amplo, né, que foi se construindo ao longo desses anos. E aí o processo também é muito interessante, porque vocês têm que entender buscar entender do negócio, né, do momento, e também do momento de cada sócio ali, né, dos fundadores, dos criadores, enfim, tem que ter todo esse processo. E não é uma coisa rápida. Um processo, quando a gente está falando aqui um processo de investimento anjo, por exemplo, gostei do negócio de vocês, tem tudo a ver com a minha tese e tal, se tiver tudo certinho, ok? Mesmo assim, a gente está falando de um período aí de pelo menos 3 a 4 meses, quando realmente a startup, o negócio vai receber o aporte, né? Então, não é fácil isso. Tem todo um processo também que é feito. Eu entendo que para o negócio, quando a gente vai fazer o M&A, por mais que vocês possam um escritório ali, a boutique, está representando o cliente, está representando, né, o comprador, o vendedor, alguma coisa assim, vocês também têm que se encantar, tem que falar, opa, faz sentido aqui pra gente, faz sentido pro mercado, não é isso? Eu acho que tem né, não é só chegar e vou colocar aqui na minha esteira e alguém vai aparecer para comprar, ou senão eu vou levar para qualquer um. É um processo extremamente sério, né, gente? É isso que eu quero que vocês comentem e falem, porque é um processo extremamente sério, né, quando a gente está falando disso. Exatamente, assim, são muitas as variáveis envolvidas. Então, desde formato de transação que aquele sócio quer, às vezes ele está buscando um investidor somente para aportar o capital e ele tem um projeto a executar, conforme eu comentei. Às vezes ele está buscando também, além do capital, um know-how, um capital estratégico aqui, que vai ajudar muito além do dinheiro. Às vezes ele quer uma venda total,
né? Às vezes ele quer vender o controle da operação, mas continuar por um tempo. Então, assim, para cada vontade, cada anseio, tem também um perfil de comprador que se adequaria, eventualmente, Exato. mais ou menos àquele negócio. Não adianta que vai achar que vai vender da noite para o dia, exato, né? E aí, isso a gente está falando daquele processo inicial que é de conhecer uma reunião inicial, entendendo as vontades daquela empresa, daquele sócio. Depois disso, a gente tem toda ainda a parte de precificação do ativo para alinhar a expectativa de valor com o que seria uma realidade de mercado. A gente tem a parte de procurar potenciais interessados que casem com aquela vontade, com aquele objetivo. E uma parte longa até achar um interessado, colocar uma proposta e que se prolonga muito mais ainda quando a gente considera que tem diligência para validar aqueles números, parte contratual. Então, os 3, 4 meses, assim, sendo bastante otimista, né? É um processo que pode durar anos. Não, exato. 3, 4 meses é aqui para o investimento anjo. Exato. Um processo de M&A, isso é muito mais a fundo, isso é muito mais, assim, delicado. E, ao mesmo tempo, a operação tem que continuar gerando resultado para continuar sendo interessante, não é isso? Isso mesmo. Gente, muito interessante esse assunto, principalmente você que tem uma empresa ou é um investidor e está aí apoiando algum negócio. Eu acho que a gente tem aqui que aprender e saber exatamente qual é o melhor momento para procurar um escritório como a Valore, né? Mas antes de eu fazer a minha pergunta aqui específica sobre um tema que vai te interessar também, é te pedir para você curtir e fazer seus comentários para a gente interagir com você e até te apoiar aí numa possível dúvida. Porque o que eu quero saber é o seguinte: entrei, fiz lá entendo que eu tenho um negócio e que eu quero passar para vocês, né? Como que é este processo quando realmente uma pessoa procura vocês? A gente sempre começa por um diagnóstico, tem muito a ver com esse conhecimento, né? Entender o momento. Como o M&A ele é complexo, existem muitas possibilidades, seja a possibilidade de uma venda total parcial, seja a possibilidade de buscar um capital que vai para a empresa ou um capital que vai para o sócio. Então, entender esse momento é importante, entender o tipo de negócio que essa empresa tem e que ela vai buscar, se ela vai buscar um investidor financeiro, se ela vai buscar um investidor estratégico. É todo um dever, veja, nem está falando de valuation ainda, é todo um dever antes de valuation, que é justamente entender para ter, toda a operação de M&A ela é customizada. Né? Por mais que o processo é padrão, cada empresa é tratada de uma forma, porque tem sócios diferentes, são negócios diferentes. A partir desse diagnóstico, a gente consegue fazer um cronograma e fazer um plano de todas as etapas. A gente usa lá, no nosso processo, a gente tem 10 etapas, para você ter uma ideia, né? Para os ouvintes aí terem uma ideia. E aí sim, faz um valuation, entende o valor. O valuation ele tem uma relação muito direta com o mercado. Isso é legal, né, Cláudia? Você vê isso todo dia. A gente plagiou a medicina. A medicina diz que o estado clínico é soberano. Nós dizemos para a M&A que o mercado é soberano. O mercado já pagou 5 vezes faturamento. Eu concordo com isso. Paga 2 e vai pagar meio. Embaixo. Concorda? É o mercado que manda. Isso é muito difícil. Quantas vezes a gente fala assim, mas um amigo meu vendeu há 3 anos atrás por valuation tal. Você não chega com uma matéria, fala porque tal negócio foi realizado há tanto. Exatamente. Mas tem variáveis, né? Tem, por isso. Por isso que assim, o valuation ele é um método, existe uma engenharia econômica no valuation, mas o mercado sempre manda, né? O mercado sempre fala, né? A planilha vai aceitar qualquer coisa e a gente consegue atingir qualquer nível de valor para o acionista, a depender do que a gente projete ali de potencial de resultado futuro. Mas o que ele vai conseguir de fato, indo a mercado de proposta e etc., o mercado vai falar mais alto. Aí assim, a partir do valuation há uma validação, né? Existe uma diferença entre valor e preço, né? O valuation dá o valor, mas o preço ainda é dos acionistas. Então, essa convergência nem sempre acontece. É um dos nossos maiores desafios, né, Renato? A gente vive isso na prática. A partir dessa validação, alinhou, aí nós vamos objetivamente para o mercado. Aí sim, falar como o Renato comentou, com nossa rede, nós temos uma base de dados, nós usamos uma inteligência artificial lá, inclusive para identificar os players potenciais compradores, com base nessas características. Muito bom isso. E aí a gente faz uma busca. Aí é um trabalho bem...
assim, bem, talvez um dos maiores volumes de trabalho, porque é uma Maravilha. busca, é falar, é conversar, são reuniões, muitas reuniões, né? É quase que mudando de proporção para um mercado que a gente não atende, mas uma companhia que está com um sindicato de bancos de investimento buscando realizar um IPO, ela faz um roadshow lá, Sim, onde ela que é um se roadshow reúne também. com dezenas de investidores, com fundos potenciais compradores de ações daquela companhia para explicar o negócio e tirar dúvidas. E, enfim, a gente faz esse mesmo processo com fundos de private equity, com empresas estratégicas do setor, explicando sobre o negócio, tentando mostrar um pouquinho quais as sinergias que a gente visualizou de forma prévia do negócio que a gente assessora com o negócio de quem a gente está falando, e gerando esse conforto a gente caminha para uma próxima etapa. Isso. Que aí o grande objetivo é receber uma NBO, o mercado tem vários nomes, né? NBO, LOI, que no fundo é uma proposta de compra. O comprador olhou o Infomemo, olhou o valuation, conheceu os acionistas, os fundadores, conheceu o negócio, entendeu o share de venda, entendeu o custo, entendeu tudo, seja serviço, seja comércio, seja uma indústria, e aí o comprador coloca a proposta. A proposta é um momento bastante... A gente tem alguns marcos, né? O valuation marco, porque alinha internamente valor e cliente. A proposta é um marco, porque o comprador está validando o nosso trabalho e o que os empreendedores construíram até ali. E a partir dessa proposta sendo aceita, né, normalmente é uma proposta não vinculante, a maioria dos casos, aí entra para uma etapa bastante profunda, que é uma etapa de auditoria. Que quando a gente fala de due diligence em processo de M&A, todos que já fizeram M&A, sem exceção, tem ali arrepia, né? Porque frio na barriga, é um frio na barriga. Porque assim, é um processo árduo, complexo, detalhado, estressante, que esse comprador contrata uma empresa de due diligence, ela vai passar ali normalmente 1 mês, 2 meses, 3 meses na empresa target. Para confirmar tudo, levantar a contingência. Dar o ok. Para dar seguimento. E ali, por isso que ali tem um outro go no go, porque tem uma proposta colocada num valor. A diligência vai lá e confirma esses valores, e a partir dali fala, vamos mesmo? E aí, a hora que fala vamos mesmo, aí vai para o jurídico. Aí começa o processo de formalização. Que não significa que vai fechar, ainda mas tá não quase significa. Lá e pode ter alguns entraves ou ter boas notícias, como que é o que a gente deseja sempre, né? Sempre. Agora eu tenho uma pergunta de milhões ou bilhões para vocês. Gente, vamos lá. Como se calcula o valuation? A visão de vocês. Qual é a melhor métrica ou quais são as métricas que vocês usam para o valuation? As métricas são muitas, citando 2 aqui que a gente olha e sempre calibra com o mercado, e eu vou comentar um pouco como que a gente faz isso. A gente usa um fluxo de caixa descontado, inicialmente é o que a gente faz. Então Explica. A gente pega o que a empresa performou até então, olhando o passado dela, considerando, né, que é uma empresa operacional. Quanto que ela faturou nos últimos anos, qual foi a estrutura de custos e despesas, qual o regime tributário, quanto que ela está pagando de imposto. A gente normaliza isso. Então, a empresa, o passado dela foi esse. Como que a gente imagina isso olhando o mercado e conversando com os sócios, né, que sabem muito mais do negócio do que a gente, qual a expectativa para os próximos anos. Então, a gente projeta o que ela deve gerar de receita, com qual estrutura de custos e despesas para os próximos anos. A gente calibra ali também o que ela tem que reinvestir para performar isso que a gente está projetando ali, quanto que ela vai ter de capital de giro, e a gente chega lá num fluxo de caixa de quanto que ela vai gerar de valor livre para o acionista. E depois traz isso a valor presente para uma taxa de risco, que é de mercado. A gente chega num valor ali. Esse valor a gente sempre calibra para ver se está alinhado ou não com o mercado. Quer dizer, vai ser a sua base. Exatamente. A gente chega num número ali, mas esse número tem que fazer sentido com o mercado. Então a gente olha esse número usando algumas métricas. Então, quantas vezes a geração de caixa, que eles chamam lá de EBITDA, quantas vezes o EBITDA, esse fluxo de caixa descontado, dá. Então, 5 vezes EBITDA, 7 vezes EBITDA. E a gente procura transações desse mesmo setor que aconteceram nos anos recentes para calibrar. Então, não adianta a gente também fazer uma projeção e chegar em um valor ali que está muito fora de transações
recentes de mercado, porque o mercado depois vai ser soberano. Além de transações recentes, se tem empresas daquele setor que tem seu capital negociado em bolsa, já é um benchmark interessante para a gente olhar. Porque uma empresa que está negociada em bolsa, assumindo que a gente está num mercado eficiente ali, para aquele momento de mercado é aquilo que, na média, o setor deveria precificar. Então, no geral, assim... Eu acho interessante isso, e a gente está falando que importantíssimo essa base, esse valuation. Então, a tua explicação foi excelente, eu acho que vai ajudar muita gente aí já a começar a fazer cálculo e não só ir pro achismo. Mas quando você coloca isso na mesa para conversar com os fundadores, os sócios, tem algumas variáveis que a gente chama de qualitativas, né, que eles colocam. Então, pode confirmar ou não esse número, mas em algum momento, por exemplo, vocês veem variáveis que são importantes tanto para favorecer o valuation como para reduzir. Vou dar um exemplo. Um time, vocês conseguem ter uma validação, que aí é mais qualitativa do que quantitativa, uma validação daquele time, daquele fundador, daqueles sócios. Vocês fazem também um pouco dessa análise, além do quantitativo, desse qualitativo, realmente? O método, ele tem ali uma engenharia financeira que é padrão. Inclusive, esse método, ele é internacional. Se a Valor fazendo, outras empresas de M&A fazendo, nós vamos chegar em valores muito parecidos. O que o método diz em relação a isso? Porque esse assunto, inclusive, eu diria que é até um pouco polêmico, tá, Sim, Cláudia? Claro. Porque assim, também acho. Onde está essa subjetividade? Pode ser uma marca, pode ser um capital intelectual, pode ser N fatores. O método diz, né, e o método traz que isso está na capacidade futura de geração de caixa daquele negócio. Então, o que muda uma empresa que tem um time ruim de uma empresa que tem um time bom é a capacidade futura de geração de caixa daquela empresa. Então, acho que tecnologia é um exemplo muito bom. A gente vê times bons conseguem performar melhor e ter uma maior geração de caixa. E aí uma empresa mediana não vai conseguir performar do mesmo jeito. Por isso que o método ele é muito interessante. Se eu pegar 3 empresas idênticas... é interessante e necessário. A gente precisa ter isso até para depois comparar. Se vocês ficarem 1 ano com essa empresa ou 3 anos, você tem que ter esse baseline aqui né, com a mesma base. E o que a gente é mais questionado quando a gente chega com o valor, mas aonde está o valor da minha marca aqui? Isso, é isso que também que eu quero chegar. Além do time, que é o qualitativo. Tem esse apego, né? Esse qualitativo, esse valor da branding, né? O cara fala, poxa, e aí, como aí é que a gente sempre dá o exemplo do negócio da pessoa em específico ali, mas citando algo genérico. Então, assim, aonde está o valor da marca? Se eu amanhã, que nunca estive no seu mercado, abrir um concorrente e começar a tentar vender pelo mesmo valor que você vende, eu vou conseguir vender? Ele fala, não. Mas por que não? Não, porque todo mundo conhece minha empresa, sabem né, da minha credibilidade, o renome no mercado. Eu falei, então, aí que está o valor da marca. Você conseguir vender no valor que você vende, conseguir comprar na estrutura de custo que você compra, ter equipe, etc. Esse é o valor da sua marca. É o caso do McDonald's, da Coca-Cola. Claro. Por que uma hamburgueria que abrir aqui na esquina, na frente do McDonald's, não vai ter o mesmo volume de vendas e não necessariamente também vai conseguir precificar com o mesmo valor do McDonald's? Por causa do valor da marca McDonald's. Então, em tese, já está englobado nos números. O cara está também. faturando e está tendo receita justamente por conta da marca. É isso. Uma coisa que eu falo para muitos que me procuram é o seguinte: se você parar de vender seu serviço hoje, né, seu produto ou serviço, qual o impacto que isso gera para o teu cliente, não para você, para o teu cliente? Se ele falar que é a vida normal para o cliente, a marca dele, né, não precisaria ter a marca dele. É isso. Então, o que ele fez ou o que ele faz para a marca dele ser necessária, relevante, extremamente importante. Nós temos algumas dessas marcas, né? Nós temos alguns desses serviços que impactariam a nossa vida, que impactam a nossa vida, né? Então, isso realmente, esse exemplo que você deu é perfeito. O quanto isso realmente gera. Porque é subjetivo. Eu posso achar que tudo que eu criei com a minha marca e com tudo, isso tem um valor. Mas quando chega para
conversar aqui sobre negócios, a gente tem que olhar isso de uma outra forma, né? E aí uma outra pergunta para mim, que eu quero até fazer para você, José, que é o seguinte: quais são os principais fatores de insucesso para realmente concluir um processo de M&A, de fusões e aquisições? Por exemplo, vou até facilitar um pouquinho para a gente não ser tão genérico. A empresa não ter um controle, a empresa não está, enfim, totalmente com uma governança, ou está enrolada, ou não tem mercado. Mas quais são principalmente os fatores de insucesso que vocês já identificaram, ou que vocês identificam no mercado? Até assim, com base na nossa experiência, a gente vê assim, um fator que pega muito, depende inclusive de época, né? É incompatibilidade da expectativa de valor dos vendedores com o que o mercado está disposto a pagar. Esse é um ponto que ele dá muito, a gente chama de deal breaker, né? Então ele dá um deal breaker antes de começar. Então, quando a gente faz o valuation, a gente chega no valor e aí os acionistas, eles querem um preço muito maior do que esse valor, isso dá incompatível. É muito difícil esse negócio dar certo. Sabe que não vai pagar. E a gente até, veja, mercado é mercado. A gente faz o trabalho, apresenta sempre, tem a justificativa do porquê, não vai chegar nesse valuation por essas características. Então, esse é um ponto bastante crítico. Um ponto muito crítico e que é evidente que, inclusive, a expectativa versus mercado não tem muito o que os acionistas fazerem antes, os empreendedores fazerem antes. O próximo que eu vou dizer que é qualidade de informação. Então, assim, uma contabilidade muito, muito fora da realidade, algumas práticas não comuns ou que chegam até uma evasão fiscal. Essas podem ter um bom valuation, ter um comprador que pague bem. Mas o risco é alto. Ter uma boa condição também é de pagamento, mas vai ali dar deal breaker também. Às vezes não chega nem na diligência, só num pré-levantamento já consegue ver pontos. A gente tem, inclusive... Eu acredito que tem muitos casos. Mais de 10 casos. Que interessante, né, Cláudia? Como você falou, a gente tem um serviço na Valor que chama MES, né? Que é M&A as a Service, que quando dá um deal breaker, a gente consegue apoiar esses empreendedores para atuarem no que motivo do deal breaker. Claro. E quando é da organização, a gente consegue ir lá, pegar na mão ali e apoiar. Então, o motivo da organização é um motivo bastante comum de dar deal breaker. Aí tem outros, por exemplo, incompatibilidade de sócios. Às vezes os sócios querem e depois, na hora que o processo vem, sabe aquela história do vai casar, né? Mas na hora que vai, não é. E aí um dos sócios declina, muda de ideia. Tem fatores de mercado muito que dá deal breaker. Os três principais eu diria que são esses, né? A questão da expectativa de valor do sócio frente à realidade de mercado, qualidade de informação, porque isso acaba gerando não só às vezes uma insegurança na precificação por parte do comprador, como muitas vezes os números aparentemente, as informações aparentemente estão bem organizadas, mas quando a gente avança para a etapa de diligência, o relatório que vem da auditoria traz vários, a gente chama de cadáver no armário ali, né? Que assim, são riscos às vezes não mapeados pelos empresários, mas que podem gerar multas, que podem gerar passivos. E isso, consequentemente, faz com que o apetite do comprador diminua. Ele fala, não, isso vai ter um risco muito relevante. É risco, gente. Eu não estou disposto a pagar. Eu vou aproveitar a sua frase, né? Claro. Antes de começar, você comentou, né? Você falou assim, a gente assiste um podcast, parece que é fácil, né? Ver tudo ali bonitinho. Mas por trás, então às vezes vê a venda da empresa tal, passou muita coisa para ir ali e ter aquele acontecimento. Tem muita coisa que acontece depois. A gente costuma falar muito durante o M&A, mas o M&A ele tem um processo pós bastante importante, porque a partir do momento que ocorre chamado de signing closing, existe uma relação, mesmo que seja uma venda total, tem um vínculo daqueles vendedores com o comprador, na maioria 5 anos. Exato. Porque existem... Claro, gente. Existe tudo que vai acontecer depois, transição, tem contingência que pode acontecer. Nossa, cultura, acompanhamento. Então é um vínculo, vínculo de no mínimo 5 anos depois do closing. Antes do closing tem aí seus 6 meses, 1 ano e dependendo até um prazo maior desse processo de fusão e aquisição. E vocês trabalham bastante, vocês falaram do middle market, né? Que são essas empresas que a gente está falando aí do mercado.
que não são as gigantes, né? Também não são pequenas, até por conta do trabalho todo e desse processo todo, até do escopo de vocês. Eu acho que isso é fácil de entender. Mesmo nesse middle market, que a gente já está falando de empresas com faturamento aí, né? 100, 200, 500. a gente ainda encontra esses problemas que são muitas vezes básicos, não é isso, Renato? Sim, inicialmente a gente até vê como uma questão de sobrevivência daquele empresário. Às vezes é uma prática muito comum naquele setor específico, uma evasão, um trabalho com vários CNPJs, algumas práticas de registro de funcionários. E a empresa, ela, por questão de sobrevivência, quando ela era muito no início ali, ela teve que adotar algumas dessas práticas. E depois, são tantos pratos para o empresário equilibrar que ali, acaba soltando que alguma não sobra coisa. tempo. Então ele está muito mais preocupado em crescer o Sim. negócio, gerir a equipe Sim, e etc. faturamento ali acaba esquecendo um pouco dessa parte que precisa. E por isso que esse serviço da Valore de M&A as a Service, às vezes a gente consegue pegar e falar assim, não, a sua atenção está voltada exclusivamente para você crescer o negócio e tocar. Então a parte de back-office, que é aquela parte de controles, de a parte contabilidade, operacional, a gente dá um acompanhamento para mostrar melhores práticas que vão melhorar a atratividade no mercado. E a médio prazo também, o empresário entende que até vai melhorar a gestão dele no negócio, ele ter controles fidedignos e assim, ter a empresa na mão ali, sabe? E quais são as melhores práticas que estão sendo conduzidas por essas empresas hoje? Por exemplo, a gente tem falado muito de governança corporativa. Os últimos anos, acho que está todo mundo aí sendo bombardeado sobre... E a gente tem colocado até esses conceitos para as startups. Não é um conceito de uma governança como uma grande empresa, mas é justamente nessa ideia, nessa concepção de ter tudo estruturado, tudo bem feito, porque facilita um processo. E aí eu quero até perguntar para vocês o seguinte, quais são essas práticas que estão sendo valorizadas ou que são apreciadas nesse momento? Como é que vocês estão vendo isso? Eu vou fazer uma analogia. Quando uma empresa compra, normalmente ela pede, um comprador ele tem um faturamento mínimo. Então eu falo, eu compro só a empresa que fatura a partir de 30 milhões, vamos dar um exemplo. Normalmente por que isso? O processo e o trabalho que dá uma empresa que fatura 30 é o mesmo de uma empresa que fatura 10. Então ele pega uma que fatura 30, que com certeza vai ter um EBITDA melhor. A mesma coisa para as práticas. Assim, eu diria assim, primeira lição de casa e mais básica, contabilidade, refletir. Já as dicas aí, realidade, hein? Exatamente. Contabilidade, refletir a realidade. Não Por que eu comparei? Porque assim, veja, uma empresa tem que ter contabilidade, é obrigatório. Já que terá uma contabilidade, que não seja uma contabilidade, a gente usa muito o termo exclusivamente fiscal. Contabilidade não foi feita só para pagar imposto. Inclusive, pagar o imposto é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade e é um ponto que ninguém gosta de pagar imposto, ok? Então, já que contrata um bom escritório, comunicação, porque assim, a essência da contabilidade está em um bom contador, um bom escritório e a comunicação da empresa. Porque o que a gente ouve muito, né, Renato, é assim, o escritório, às vezes, de uma empresa menor diz, mas eu não recebi informação. E a empresa fala, mas não me pediu informação. Então você fala, poxa, é um cruzamento tão simples, tipo, alguém poderia ter pedido e ter passado. Então, já que implementa a contabilidade, que implemente uma boa contabilidade. Veja, questões fiscais sem ter evasão é um ponto. Práticas que a gente sabe que não são bem-vindas no mercado, não são aceitáveis. Exatamente. Não dá pra fazer jeitinho. Não dá pra fazer jeitinho, exatamente. Gente, porque é o nome de vocês também, é o nome da empresa. Isso facilita, a gente tá envolvendo outras pessoas, eu acho que tudo isso tem que entender, né? Exatamente. E para uma empresa menor, até complementando essa parte da contabilidade, ainda é muito caro para ela ter a contabilidade interna. Mas em algum momento do tempo ali, por essa dificuldade de comunicação, a empresa fala, não, eu não vou fazer mais contabilidade com um escritório terceiro. Já tem um porte aqui para internalizar a contabilidade e aí elimina esse risco de comunicação. Então vai estar tudo dentro de casa. E o segundo ponto que o Gesiel comentou, às vezes muitos usam como um risco calculado, né? Adotar práticas que podem ser de interpretação dúbia. E assim, é muito difícil você entender qual que é a interpretação correta. Às vezes tem uma dificuldade de saber qual que é o correto a fazer.
mas assim, tem práticas que claramente são que geram riscos, né? E não adotar essas práticas também... E isso independe de venda, isso que é legal, Cláudio. Exato, assim, eu adoto um NCM que tem um IPI menor. Veja, vendendo ou não vendendo, se essa empresa for fiscalizada, ela vai ter um passivo ali bastante relevante, que inclusive pode quebrar a empresa. Total, né? Né? Pode ser Total, a margem. Total, pode acontecer. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, um pouco do que vocês falaram, que é a importância de trabalhar em redes. Vocês têm parceiros, né, que apoiam vocês e que vocês também buscam para fazer esse processo, para discutir um negócio ou para oferecer, né, apresentar essas empresas. Eu acho que isso é tão importante, essa parceria e essa forma da gente trabalhar em rede. E para um processo de vocês, como que isso funciona? Assim, eu diria assim, do mais básico a nós apoiarmos uma aceleradora. Exato. Que uma aceleradora não está totalmente ligada a comprar os negócios que nós temos, mas é uma maneira de nós, inclusive, nos reciclarmos sobre business, sobre... A gente começou a falar de inteligência artificial, já é bem antigo, mas está no mercado mais nos últimos anos. Então, a gente tem esse contato, isso é uma maneira de trazer essa inovação para o nosso negócio. Existe uma rede que nós temos, que a gente alimenta o tempo todo, que são compradores, potenciais compradores. Existem redes como Anjos do Brasil, que foi onde a gente se conheceu. A gente se conheceu, né? Nos conhecemos lá da Anjos. Exatamente. Então, assim, que é um apoio muito grande, eu diria que é uma chancela, né? É um framework ali que apoia muito, vem algo melhor. Existem redes como a BVCap, existem já instituições, né? Que já tem uma institucionalização ali desse networking, dessa rede, mas no fundo é o nosso dia a dia. A gente está sempre reunindo, almoçando, conversando, fazendo evento, indo a evento, que é onde a maioria do relacionamento se mantém. Porque além de tudo isso, tem aquelas empresas que vão ser compradoras dos negócios de vocês. Então, além de tudo isso, tem o relacionamento com essas indústrias, com essas empresas. Aí a gente está falando de empresas de todos os segmentos. E tem os dois lados, né? A gente vê um movimento aqui muito grande, às vezes o que eles chamam de Faria Lima se aproximando do interior, que não necessariamente Gostei uma disso, empresa... que seria isso. Não necessariamente uma empresa no interior do Pará vai saber o que fazer quando ela for procurada para venda. Ou caso o sócio queira ir à venda. Porque às vezes não é o Brasil de verdade, né, não é uma informação que chega de forma tão relevante lá. Exato, o cara tá lá fazendo o negócio dele, ele não tem uma boutique sabe, de investimentos, de repente, nessa região. Ele nem sabe muitas vezes que existe essa possibilidade, alguém que apoia ele procura nisso, o contador dele, ele procura um advogado, um corretor de imóveis. O banco. Então, assim, até a nossa presença em Goiânia, de certa forma, né, se deu um pouco disso, assim, de vários negócios com potencial muito bacana na região ali, no estado como um todo, e um pouco perdidos, assim, de como tomar essas etapas. Tanto alguém que já foi procurado, então já tem um interessado, como alguém também que tem interesse em fazer a venda, está tendo um problema societário ali, quer resolver, e a gente se aproximando dessas companhias. E aí, a outra ponta é verdadeira. Conforme a gente estreita relacionamento com potenciais compradores, tem um ganho muito grande para a negociação em si, de ter assessores profissionais conduzindo todas essas etapas morosas e bem complexas. Então, às vezes, o comprador fala, a gente está mapeando uma companhia assim, assim, assado, a gente vai indicar vocês. Ou, uma indústria, eu quero conversar com aquela empresa, mas não estou tendo abertura. Né? Tenta chegar lá, conseguir um contrato para apoiar eles, porque vai facilitar a nossa comunicação. Então, assim, essas formas também acontecem de aproximação. Ah, bacana. E até antes de começar o programa, a gente estava falando de uma possibilidade da gente fazer uma parceria, né, para atender alguns clientes de vocês, levar um pouco da visão desse mercado de startup, de venture capital. E eu adorei essa possibilidade, realmente, da gente ter essa troca, porque do meu lado também, eu acho que, assim, identificar bons negócios e que não necessariamente tenham um processo de venda de 100%, mas que tenha venda parcial ou gera valor
para algum dos clientes de vocês ou potenciais clientes também é uma forma gigantesca de crescer. Porque o que eu sempre falo aqui, principalmente para as startups, antes do processo de M&A, normalmente, assim, eu vou falar para o meu mundo de startups, tá? Das que eu tive exits e que foram com o processo de M&As. Esse interesse dessa empresa, ele começou há pelo menos 2 anos atrás. Ele veio como um cliente, como um parceiro, né? E aí, se aproximando, ou a própria startup também demonstrou valor ali, importância, que é o que eu falei, o quanto que realmente essa empresa sobrevive se não tiver. Então, assim, acho tão interessante entender que não é de uma hora para outra, não é chegar e falar, olha... E muitos procuram, alguns já procuram porque estão cansados, querem vender, mas no nosso caso de startups, eu acho interessante isso, porque a gente pode ter essa troca, né? Essa troca. Por quê? Porque como o processo demora provavelmente 1 ano e meio, 2 anos, e as startups, elas não sabem, elas não têm informação, que é o que vocês falaram, estão tão focadas aqui na operação, tão focadas em crescer, que muitas vezes tem ali algumas oportunidades e não vem. Então, só reforçando que eu acho que essa parceria, eu acho que tão boa, tão para vocês, que eu posso colaborar com algumas coisas, mas para mim também de entender e trazer isso para minha realidade com os meus negócios. E né? vai além de startup, né, Sim, Cláudia? exato. Quantas empresas nós recebemos e falamos assim, poxa, essa empresa tem muito mais potencial se tivesse alguém como você ali em estratégias. Sabe fazer muito bem o operacional, o dia a dia, mas tem um potencial que está ali guardado. Né? Então, assim, esse tipo de parceria, sem dúvida, ela é fundamental porque o que todo mundo quer é maximizar a valuation. Exato. E aí, valuation não se maximiza por estralar de dedos, Não e sim por uma da noite atuação. pro dia. E aí, uma atuação estratégica dessa, com certeza faz um valuation antes e um depois ser diferente. E aí todo mundo tem um exit melhor. E é bom para todos. Startups é bastante comum uma empresa terminar um fundraising ali, acabar de colocar o dinheiro para dentro e continuar a conversa com vários dos fundos que não participaram daquela rodada. Verdade. Porque amanhã ou depois, quando ela precisar fazer uma nova rodada, o modelo já está atualizado, as pessoas já se conhecem. Contato estabelecido. Exato. Às vezes acabei de colocar um dinheiro em caixa que não estou precisando agora, nem num horizonte curto de tempo, mas eu já vou mostrando para várias outras casas o que eu quero fazer e mostrando essa execução. E para startup isso é muito comum. Então, assim, é de conhecimento público que todas as startups ali, apesar de não estar com uma rodada em aberto, estão conversando no mercado. E empresas tradicionais têm uma questão maior com confidencialidade. E não faz isso, né? Isso, de parecer para o mercado. Dinâmica. Não, mas poxa, se meus não clientes, vou abrir meus números. Tem se meus clientes souberem que eu estou à venda, mas não é o estar à venda, é estar conversando no mercado para identificar a melhor janela. Amanhã ou depois é a melhor janela, está no momento bom de mercado, os fundos captaram, então ativos. Se ele já conheceu o seu negócio, o seu plano de execução, os sócios, etc., você já está muito mais próximo de um closing, ali, de uma finalização de negociação, do que você decidir ir para o mercado no momento em si. Que legal, que bacana. Então, temos muito para desenvolvermos juntos aí, né? Com certeza. Se eu puder colaborar, vai ser um prazer imenso. Eu acho que, assim, depois de tantas mentorias, de tantas startups, de tantos conselhos que eu participo, né, como advisor, eu como conselho consultivo, ter eu tenho quase uma pré-análise muito assertiva dos negócios, porque assim, os erros se repetem e as coisas boas também, o processo é muito parecido, né? Mas acho que é mais do que isso, é a constância realmente de estar discutindo isso o tempo todo, o dia inteiro, todo mês, sobre negócio com essas empresas e principalmente o meu objetivo sempre com os empreendedores aí de startups ou outros negócios é que realmente eles tenham sucesso. Eu não gosto de fracasso. Eu trabalho com foco para crescer e foco para a gente realmente ter um crescimento e, óbvio, visando esse exit e que seja muito favorável para aquele empreendedor. E eu vibro com os empreendedores quando eles conseguem ter bons exits, que seja favorável para eles. Então, quanto mais a gente puder fazer isso em rede e em parceria, melhor ainda. E com vocês,
gente vai ainda fazer muitas coisas com juntos. Certeza, com certeza. Meninos, com certeza. eu amei vocês aqui, Renato, Jaziel, para mim foi um prazer imenso, eu acho que a gente tem assunto pro dia todo aqui. Mas eu acho que a gente pode fazer outras rodadas também, certeza, né? Não com falamos certeza. nome de clientes, óbvio, né? Até uhum. seria interessante, mas as pessoas depois podem procurar vocês. Uhum. E até quero que vocês, como que as pessoas conseguem procurar. E também a gente falou um ponto interessante, se as pessoas quiserem saber mais sobre M&A, vocês têm um e-book, não é isso? Sim. Que a gente, inclusive esse e-book deles, a gente vai deixar disponível aqui, né, nos links, vocês podem acessar, mas explica um pouquinho por que vocês fizeram esse e-book, que eu tô achando maravilhoso. Na verdade, assim, tá no nosso DNA, né, a geração de conteúdo, então a gente dá aula, a maioria das pessoas lá na Valori dão aula, damos aula, eu dou aula também de MBA, então a gente vai criando conteúdo da forma mais didática possível. E aí, como o livro, a gente falou um pouquinho até antes, né, não é tão comum você pegar um livro ali, o assunto não é um assunto tão gostoso para a maioria das pessoas falar de Free Operation Cash Flow, fluxo de caixa e fórmulas e fórmulas. Então, o nosso e-book, ele é um infográfico. Tem um e-book, inclusive, na descrição, chama ebookvaluation.com.br. Esse é o domínio, inclusive. Entra lá, só preenche lá os dados para receber. Baixa o e-book, tá bem detalhado, tem 7 métodos de avaliação, o Renato falou rapidamente de 2 aqui, então lá tem os 7 detalhado. Tem um de M&A, né, de fusões e aquisições, então chama e-book fusõesaquisições.com.br. E tem outros, a gente agora lançamos um fusões e aquisições aplicadas em IA. Então as aplicações de inteligência artificial dentro de fusões e aquisições, que é uma disciplina que eu ministro também no MBA da USP. Vamos falar disso depois. Então tem o site da Valori, valoribrasil.com.br, lá também tem bastante material, a gente está sempre atualizando. O nosso podcast, que tem a graça de você estar lá conosco, que maravilha, né, no YouTube. O podcast de vocês é maravilhoso, muito sempre conteúdo. Temos tentado atualizar, sempre com M&A em foco. E assim, agradecê-la pelo momento, sempre é bom estar com você, é bom estar com o seu público, a primeira vez. Legal. E fica aberto, né? Claro. A gente veio falar, tendo relação com o tema, que a gente puder agregar, nós estamos à disposição, é uma alegria. Muito importante, muito obrigada, Jaziel, um prazer imenso aqui, gosto muito do trabalho de vocês e acredito muito que essa força e essa transparência e o profissionalismo levam e apoiam muitas empresas, né, Renato? Isso. Então, obrigada. Obrigado também pela oportunidade. A gente tem no site várias das transações que a gente participou como assessor, seja na ponta vendedora como também compradora. E vocês podem ter acesso a várias delas que são públicas lá. E aí, claro, fica super à disposição em voltar aqui para comentar em alguns cases específicos, tanto de mercado como que a gente participou. Vamos, a gente vai fazer uma rodada aqui, vamos trazer algumas ou startups ou negócios para a gente falar na prática, o que vocês acham, né? Com certeza. E esses links dos e-books eu vou deixar disponível no nosso canal para vocês acessarem também e se quiserem procurar vocês, quais são os canais aí através do Instagram ou algo que fica mais fácil encontrar vocês? Pelo site, tem lá nosso Instagram, tem o LinkedIn, a gente é muito ativo também em conteúdo no LinkedIn, e no próprio site nós temos o e-book, temos vários artigos, temos vídeos, além dos vídeos de podcast, nós temos muitos vídeos conceituais, alguns conceitos que nós falamos aqui, tem vídeos específicos lá falando, então todo o nosso conteúdo está aberto, gratuito, pelo nosso site é possível acessar todos. Maravilha. Muito obrigada, Renato, muito obrigada, Jaziel. Obrigado. Prazer imenso receber vocês. Até a próxima. Até a próxima.